Questão chatinha ela, mas não é impossível de fazer, né? Dá pra gente fazer, sim, se a gente refletir sobre o que está sendo dito, né? Prova de matemática não é simplesmente fazer conta por fazer conta, a gente tem que interpretar. Então, leiam bastante na vida de vocês, porque eu, Cida, preciso da leitura de vocês, uma leitura aguçada, uma leitura interpretativa, para que vocês consigam fazer a prova bem feita. Porque às vezes você sabe o tema, sabe fazer as contas, mas não sabe o que fazer quando olha para a questão. E aí você até sabe, poxa, isso é probabilidade isso, mas tá, eu vou fazer o quê? Onde é que eu vou usar tal informação, né? A gente precisa dessa estratégia. E a estratégia, ela surge quando a gente pratica muito das questões e quando a gente lê bastante, ok? Porque aí a gente começa a fazer associações de acordo com o que a gente está lendo e interpretando. Mas deixa de blá blá blá, rumo à terceira questão. Essa foi do Enem do ano passado, né, da aplicação comum. Então, vocês, enquanto alunos do segundo ano que fizeram a prova no passado, se depararam com essa questão. E ela diz o seguinte: em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que foram encaminhadas. Então, foi encaminhada um total de 100%, e os computadores detectaram que 20% dessas declarações eram inconsistentes. Então, se do meu total, que é 100%, 20% foi inconsistente, toda vez eu escrevo lá em cima e esqueço da lâmpada. Aí, quando eu olho para a tela, eu vejo que não dá para ver. Então, 20% foram consideradas inconsistentes. Como eu estava dizendo, se o total é 100%, então 80% não detectadas, né? Não foram inconsistentes. Pelo PC, né? Pelos sistemas lá. Foi isso que ele disse no começo. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhes foram encaminhadas. Então, 20% foi inconsistente. Aquela ideia de complementar. Se tem que dar 100%, então quer dizer que 80% não foi inconsistente, ok? Aí depois ele diz: uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Então, você mandou lá a sua declaração do imposto de renda, né? E aí, sei lá, você mentiu ou não mandou uma informação precisa, então, querendo ou não, mentiu de novo, né? E aí, quando isso acontece, ela é considerada inconsistente, quando tem algum erro na tua declaração lá, seja teu nome, seja a tua renda, enfim. Então, uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. É só assim: meu Deus, isso aqui danado é imposto de renda. Aí ele pega e tá contando aqui pra ti, o que é um pouquinho. Aí diz: essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas posteriormente, agora não mais pelos computadores e sim pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então aqui, ó, desses 20% aqui que são inconsistentes, eles verificaram que 25% dessas aqui são fraudulentas. Ou seja, o computador identificou esses 20%, mas esses 20% não eram todos inconsistentes. 25 eram fraudulentas, então tentaram fraudar aí alguma coisa, certo? Constatou-se ainda que as declarações que não apresentaram inconsistências, que os computadores não identificaram nenhum problema, então esses 80% aqui, ó, que não foi identificado pelo computador, 6,25% eram fraudulentas. Então o computador não identificou nada, né? Mas 6,25% são fraudulentas também. Ou senão, como é que pode isso? É aquela situação em que, né, a pessoa faz um migué bem feito, né, que o computador não identificou. Mas aí quando os auditores foram olhar, fez, opa, não passou, não ficou, né, no pente fino do computador, mas ficou no nosso pente fino. Então o computador não identificou nada nesses 80%. Porém, os auditores identificaram que 6,25% são fraudulentas. E aí ele diz: qual é a probabilidade de, nesse ano,
a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Observe que aí a gente tem um caso típico de probabilidade condicional. A gente fez uma questãozinha dessa do SSA 3, né, que era dos paulistanos vindo passar o São João aqui no Nordeste e queria saber lá a probabilidade da pessoa ter votado em Campina Grande, sabendo que escolheu Caruaru. Então, observe que tem uma condição aí. Eu quero escolher uma coisa sabendo que uma outra já aconteceu. Então, eu quero saber a probabilidade de ser inconsistente sabendo que é fraudulenta. Então, no meu sorteio, todas as possibilidades vai ser o meu todo, o meu 100%? Não. No meu todo vão ser as fraudulentas. Apenas as fraudulentas. Lembra, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, quem são meus casos favoráveis? É a pessoa, é a minha declaração lá ser fraudulenta e inconsistente. Vai ser isso aqui. Porque essa é fraudulenta e é inconsistente. Mas quem são meus casos possíveis? Aí ele falou, dado que ela é fraudulenta. Então, o meu sorteio da minha inconsistente vai ser dentro do grupo das fraudulentas. Certo? Mas bora melhorar isso? Talvez você ficou um pouco confuso. Vê, eu sei quantas foram as declarações. Não, a questão não me disse. Gente, quando isso acontecer, você pode dar um valor, tá? Vai facilitar muito as contas. Aí o pessoal até me questionou se dá mais que valor. Eu fiz o valor que você quiser. Eu, particularmente, gosto de considerar sempre R$1.000. 1.000 pessoas, 1.000 declarações. Eu sempre gosto de 1.000, porque é um valor fácil de trabalhar, certo? Então, vamos considerar aí que foram 1.000 declarações. Presencialmente, né, eu fiz com os meninos, eles perceberam que com outro valor também dá certinho a mesma probabilidade, certo? Então, você pode aí tentar com outro valor. Então, vamos considerar 1.000 declarações que foram feitas nesse ano. Certo? 20% dessas 1.000 declarações, que é meu 100%, elas são inconsistentes. Então, o que eu tenho que fazer? 20% de 1.000. O que é 20%? É 20 sobre 100. De é multiplicação 1.000. Aqui embaixo é como se fosse número 1. E aí eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Como é multiplicação, eu posso cortar um zero daqui e um zero daqui. Então, 2 vezes 100 vai dar 200 declarações são inconsistentes. Se 80% é o complementar, eu nem preciso fazer essa conta, né? Se o total são 1.000, 200 são inconsistentes, então 800 foram detectadas pelo computador como não inconsistentes. Ou seja, o computador não detectou nada. Deu para acompanhar isso? Ah, se você fazer assim, não. Probabilidade, porcentagem, não. Posso fazer com regra de 3? Pode. Ó, 1.000 declarações que eu considerei aqui é meu 100%. Então, 20%, a porcentagem embaixo de porcentagem é quanto? Aí você faz meio pelos extremos. 100 vezes x vai dar 100x. 1.000 vezes 20, eu vou colocar 20 aqui e acrescentar 3 zeros. X é igual a 20.000 dividido por 100, corto 2 zeros, isso me resta 200. Do mesmo jeitinho, né? A gente já viu ano passado também, né, que 10% é a coisa mais fácil do mundo. 10% é só pegar o valor para qualquer valor, tá? E voltar uma casa. Então, 10% é 100. 20% é o dobro, que é 10% mais 10%. 200. Ok? Feita uma revisãozinha aí rápida e de leve de porcentagem. Então, ó, a gente sabe que 200 declarações foram detectadas pelo computador como inconsistentes. 800 foram como não inconsistentes, certo? O computador não detectou nada. Porém, os auditores foram lá fazer uma auditoria e perceberam que dessas 200 aqui que foram detectadas como inconsistentes,
25% dessas 200 são fraudulentas. Então, eu vou ter que calcular, ó, 25% de multiplicação 200. Ó, corta os dois zeros. 25 vezes 2, 50. Então, 50 dessas 200, que foram 200, foram detectadas pelo computador. Dessas 200 detectadas pelo computador, os auditores perceberam que 50 são fraudulentas, certo? O mesmo aqui, ó. 800 foram não inconsistentes, o computador não detectou nada. Porém, quando os auditores foram fazer uma última vistoria, eles perceberam que 6,25% dessas que o computador não identificou nada são fraudulentas. Então, 6,25 por 100 de multiplicação 800. De novo, ó, corto os zeros e eu fico com 6,25 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20, sobe 2. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 6, 48. Com 2, 50. Duas casas para chegar à vírgula, duas casas para chegar à vírgula. Então, também são 50 que são fraudulentas e não foram detectadas pelo computador. Pronto, fiz isso, agora eu posso calcular a minha probabilidade. Deixa eu só ler para você, para ficar na sua mente o que é. Ouça, por que tu gastasse tanto tempo fazendo essa questão? Minha gente, porque eu tô me preocupando em não apenas fazer a questão. Tô me preocupando em trabalhar o conteúdo com vocês. Simples assim, certo? Esse é o momento de revisar, de fazer as anotações necessárias para que na prova vocês arrasem. Ó, qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta? Ou seja, que esse dado que você pode ler sempre assim, ó, sabendo que ela é fraudulenta. De novo, qual é a probabilidade da declaração de um contribuinte ser inconsistente, sabendo que ela está no grupo dos fraudulentos? Ou seja, eu vou sortear uma declaração inconsistente, mas eu não vou considerar ela no total das 1000. Porque ele disse, ó, sabendo que, quando eu fizer esse sorteio, essa declaração que é inconsistente, ela vai estar no grupo dos fraudulentos. Então, meu total são os fraudulentos. Dentro desse grupo aqui dos fraudulentos, quantos que são inconsistentes? É isso que ele quer. Qual a probabilidade de sortear uma declaração inconsistente, dado que, ou seja, sabendo que está no grupo dos fraudulentos? Então, a probabilidade disso acontecer é, os fraudulentos são 100. Esse é meu grupo. Por que isso? Porque não tem como acontecer de sair uma pessoa que é inconsistente e que não é fraudulenta. Ou uma pessoa que não é inconsistente e que não é fraudulenta. Ele já disse para mim a condição. Meu sorteio vai acontecer um inconsistente, sabendo que, dado que ela é fraudulenta. Então, lá na minha bolsinha que eu vou fazer o sorteio, não vai ter o povo que não é fraudulento, não. Então, não tem como as outras pessoas estarem no sorteio. Só vai estar na minha bolsinha do meu sorteio os fraudulentos, sabendo que, dado que é fraudulento. Deu para acompanhar isso? Então, os fraudulentos são 100. São esses que vão estar lá na minha bolsinha quando eu for fazer o sorteio. Então, qual é a probabilidade de ser inconsistente agora? Ora, os inconsistentes são 50. Nesse grupo aqui, ó, dos fraudulentos, esses aqui de cima foram inconsistentes e esses aqui de baixo não foram inconsistentes. Então, qual é a probabilidade de ser inconsistente? 50. No grupo dos fraudulentos, 100. 50 sobre 100, corta os zeros, fica 5 sobre 10. Dividindo por 10, volta uma casa, 0,5. E aí a gente fica com a letra E. Observa que na letra E a gente tem 3 zeros aqui. Muda alguma coisa? Não.
acrescentou esses zeros aqui, eu poderia colocar quantos zeros eu quisesse, que não ia mudar nada. Gente, já que o tema foi probabilidade condicional, vou pular a quarta questão, a quinta questão e vamos fazer a sexta. Tenta fazer a sexta aí, com esse mesmo conceito que no próximo vídeo eu venho fazendo ela.